a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como é que a gente pode extrair requisitos a partir de processos. Será que dá? Será que não dá? Isso é possível? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, quando a gente falou das aplicações de BPM, a gente falou que um dos motivos que levam muitas empresas a buscarem BPM, a se interessarem pelas iniciativas de BPM, é a ideia de automatizar os seus processos. Então, quando a empresa está interessada em desenvolver ou contratar um sistema de informação, por exemplo, para automatizar os seus processos, ela costuma investir em iniciativas de BPM, se interessar pela gestão de processos. Por que isso? Porque se você vai desenvolver ou contratar um sistema, você precisa, obviamente, saber que requisitos esse sistema vai ter que atender. O que você quer que esse sistema faça? Qual é o seu escopo? Quais são as funcionalidades? E como é que a gente define isso de um sistema que a gente ainda não conhece? A gente olha, tipicamente, para o processo de negócio desse cliente, desses usuários. Então, qual é o processo que a gente quer apoiar com esse sistema? Ou seja, aonde que o sistema vai entrar dando apoio tecnológico? Quais são as atividades do processo que vão ser automatizadas por esse sistema? E aí, o que acontece? Quando eu olho para o processo, quando eu vou parar para entender o processo, eu faço todo um trabalho de levantamento, modelagem e validação dos processos, não é isso? Então, quando eu estou modelando o meu processo, se eu já sei que o objetivo depois é desenvolver um sistema, eu vou ter um olhar diferente para esse processo. Por exemplo, eu vou me preocupar em saber que outros sistemas são utilizados hoje nesse processo da empresa. Será que tem outros sistemas legados que vão ser substituídos? Será que eu tenho informação sendo colocada em mais de um sistema, redundância, repetição? Então, eu vou me preocupar em mapear sistemas. Eu também vou provavelmente me preocupar em mapear dados, informações. Quais são as informações que entram, que saem de cada atividade, o que cada atividade precisa de informação para trabalhar e o que ela produz de informação para o que vem depois. Então, eu vou me preocupar com dado, informação. Se eu estou preocupada com desenvolvimento e contratação de sistemas, muito provavelmente eu vou me preocupar com regra de negócio, que é uma coisa importante pra gente quando a gente está falando de construção do sistema. Quais são as regras de negócio que eu tenho ali naquele processo e que depois o sistema vai ter que se preocupar em implementar, em cumprir essas regras. Quais são elas? Todas essas coisas, quando eu estou falando de estar modelando um processo para depois automatizar, eu vou me preocupar. Então, se eu modelei isso no meu processo, imagina o seguinte: uma vez que eu entendo o que o processo faz e eu já tenho todas essas informações, eu posso, numa etapa seguinte, entregar esse processo de negócio para um analista de requisitos e, a partir dali, ele começar a extrair ou derivar os requisitos de negócio a partir desse processo. Se eu sei quais são as atividades, o que essa atividade usa de informação, quais são as regras que ela tem, quem executa a atividade, como aquela atividade tem que ser feita, eu vou saber como é que o sistema novo que vai ser construído ou desenvolvido ou contratado, como é que ele vai ter que implementar aquilo ali. Em alguns casos, uma dica que a gente dá é, se eu tenho duas equipes, uma equipe de processos e uma equipe de requisitos separadas, é que no levantamento com o usuário, com o cliente, que essas equipes vão juntas. Porque se tiver alguma questão específica que o pessoal de requisitos já queira levantar, já aproveita esse encontro, essa interação com o cliente para não ter que voltar depois, não ter que fazer outra rodada, outro encontro com o cliente depois, que às vezes não precisa. Então, é muito bom quando a equipe de processos e a equipe de requisitos trabalham em duplinha, trabalham juntinhos, porque aí a gente pode aproveitar esse momento e conversar com o cliente de uma vez só. O processo ajuda a gente também não só a extrair os requisitos. Imagina o seguinte: se eu vim desde o início me preocupando em levantar glossário, termos de negócio, regras de negócio, eu vi quais são as informações que entram, quais são as informações que saem, a partir desse meu processo eu também posso extrair um modelo conceitual de dados. Eu já posso começar a pensar na minha modelagem de domínio, na minha modelagem de entidade de relacionamento, para construir depois um sistema já com um modelo de dados adequado ao que o meu processo recomenda, aos termos do negócio, à linguagem que o usuário fala. Então tudo isso pode me facilitar bastante, pode me ajudar bastante. É uma coisa que acaba sendo muito importante pra gente. Olha como que o processo ajuda a gente a extrair requisitos, a pensar nisso. E vocês vão falar pra mim assim: poxa, André, mas isso é novidade? Isso é coisa nova? Não, isso é muito antigo. O RUP, quem lembra do RUP, o Rational Unified Process, o modelo unificado da Rational, o modelo de processo unificado da Rational, era bem antigo e ele já tinha isso. Quem lembra daquela figura dos gráficos das baleias, que a gente vai botar aqui para vocês verem, já falava de primeiro pensar processo antes de pensar requisitos. Mas por incrível que pareça, até hoje, a gente ainda tem muitos casos de empresa que vão partir para o desenvolvimento, para a contratação de um sistema sem olhar para o processo. A gente teve um caso bem interessante. Uma vez um cliente chamou a gente e falou assim: André, me ajuda, eu fiz uma ida mercado, eu fiz uma RFP,
fui ao mercado pedindo a contratação de um sistema, mandei essa especificação, esse edital para o mercado, esse termo de referência para o mercado, e recebi 10 propostas diferentes, e eu tenho proposta de 50 mil e eu tenho proposta de 1 milhão. Como é que eu escolho? Né? Eu falei para ele, você não escolhe, não tem como escolher. Porque o que aconteceu aí é que provavelmente os seus requisitos não estavam bem descritos, bem detalhados. O mercado, algumas empresas entenderam como algo muito simples, outras empresas entenderam como algo muito complexo, por isso você tem uma variação de preço tão grande e você não tem como escolher a mais barata, nem a mais cara, nem a do meio. Não está bem especificado, então ninguém entendeu direito, nenhuma delas conseguiu entender alguma coisa que você não explicou direito. E por que ele não conseguiu explicar isso direito no termo de referência dele, nesse edital dele? Porque ele tentou definir os requisitos de um sistema que ele não sabia exatamente o que aquele sistema ia fazer, para que aquele sistema ia servir. Ele não entendia o escopo desse sistema 100%, por quê? Porque ele não conhecia o processo de negócio que estava por trás. Então ele precisava dar um passo atrás e antes de pensar nesses requisitos, ele precisava olhar para esse processo dele, para evitar erros como esse. Só que erros como esse, quando a gente fala assim, contando a história, podem parecer muito grosseiros, mas são muito comuns. Tem muita empresa por aí que ainda não faz isso, ainda não olha para os processos antes de pensar o sistema, ainda não aproximou o pessoal de negócio do pessoal de TI. E aí a gente acaba tendo muito problema desse tipo, sistemas desenvolvidos com coisas que às vezes não precisam, com outras coisas faltando, não era bem aquilo que o usuário queria. Então, quando a gente olha para o processo antes de pensar no desenvolvimento de um sistema de informação, por exemplo, a gente evita esse tipo de situação. E aí, olha como é rico, como o processo pode dar para a gente requisitos de negócio, regras de negócio, modelo conceitual de dados, tudo isso a gente pode extrair a partir dali. Ficou com dúvida, quer saber mais, quer saber como fazer isso, quer mais informação? A gente tem um curso na DECA, que é a derivação de requisitos a partir de modelos de processos de negócio, onde a gente detalha um método, uma abordagem passinho por passinho, como é que você faz cada diagrama, como é que você representa cada elemento, como é que você faz cada um desses itens para poder te ajudar. Se interessou, entre em contato com a gente. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações, para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Toda quarta-feira, às 7 horas, a gente tem conteúdo novo muito bacana. Entra nas redes sociais da DECA, compartilha com os outros BPM Friends. Eu aguardo vocês na semana que vem.